Queridos, 1 Samuel, capítulo de número 11. Eu gostaria de falar-lhes uma mensagem para os espirituais. Eu gostaria de falar-lhes uma palavra para os espirituais. Verso 1. 1 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 1. Então, subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhe disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todo o território de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois e disse: que tem o povo que chora? Contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul. Amém. Podem sentar, por favor. Meus amados, nós estamos em um contexto muito parecido com o contexto do livro dos Juízes. O início do livro de 1 Samuel e o livro dos Juízes estão em paralelo na cronologia da história. E esse contexto apresentado é um contexto em que está evidenciando-se a falta de referência e de autoridade espiritual quando a nação por algum tempo se perdeu depois que entrou na terra. Depois de sucessivas quedas e restaurações, no livro dos Juízes, nós percebemos o como a nação perdeu o entendimento quando chega a expressão máxima da Bíblia, do livro dos Juízes, quando diz que cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. É a tônica do livro dos Juízes e é a expressão que inicia 1 Samuel. E cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos. Esta é uma expressão que está no livro dos Juízes, é um contexto que está no livro dos Juízes, é um contexto que inicia o livro de 1 Samuel, mas é um contexto muito atual, é um contexto muito pertinente dentro da cultura da qual nós estamos vivendo hoje como igreja. Falta de referência, a falta de autoridade espiritual, e me parece que a mentalidade e o conceito do povo de Deus pode ser muito bem resumido em um contexto de nação, que cada um faz o que parece bem aos seus olhos. Nesse contexto, nós então iniciamos este pensamento quando a nação está um pouco vulnerável,
não tem um rei, não tem uma liderança que toma as rédeas. O juiz Samuel ainda não tem o domínio total da mentalidade espiritual do povo. E aí então nós lemos 1 Samuel capítulo de número 11, que inicia dizendo sobre um ataque sobre Jabes Gileade. E este ataque veio por um amonita, que a Bíblia chama de Naás. Quando um dos filhos de Amon se levantou para sitiar a Jabes Gileade, que é na verdade uma região oriental do Jordão. Ocidental é aonde está Judá, Jerusalém, aonde estavam as demais tribos. Oriental quer dizer que é a parte de quem não atravessou o Jordão. E os filhos de Amon, por Naás, sitia Jabes Gileade. Primeira pergunta: por que Jabes Gileade nessa condição? E eu fui questionando, fazendo a leitura, porque Jabes Gileade é uma região não muito expressiva, não tem uma localidade histórica, não tem uma referência política, não tem uma referência estratégica, não há uma referência espiritual, é simplesmente um povoado de pedras. E os filhos de Amon vieram justamente contra Jabes Gileade. Haveria outros lugares que o inimigo poderia ter uma visão mais ampla e poderia ser sugestionado a tomar, como Betel, Jericó, Gilgal, Judá, Mispa, Nabaiote, que foi a primeira escola de profetas. Mas Naás veio contra Jabes Gileade. Uma pergunta interessante para quem gosta de investigar a Bíblia: o porquê que os filhos de Amon sitiaram a Jabes Gileade e criaram um motim? Eu precisei dar uma olhada no contexto bíblico para poder perceber e entender o porquê Jabes Gileade. Gostaria que vocês viessem comigo ao livro dos Juízes e conferisse essa referência de Juízes, capítulo de número 21. E vejamos quem era, nesse contexto histórico, nesse contexto atual, Jabes de Gileade, e o porquê os filhos de Amon sitiaram a Jabes de Gileade. Juízes, capítulo de número 21, versículo, para a gente ganhar tempo, de número 12. E acharam entre os moradores de Jabes Gileade 400 moças virgens, que não tinham conhecido o homem, e a trouxeram ao arraial, a Siló, que está na terra de Canaã. Esta é a Jabes Gileade desse contexto que nós estamos lendo. O amonita sitiou um território que algum tempo atrás foram fazer um levantamento por conta dessa tribo não ter aparecido na aliança da terra. E quando chegaram lá, a ordem era para matar os homens, era para decapitar os homens, era para disciplinar os homens, era para escravizar os homens. Mas quando chegaram lá, acharam e tomaram uma surpresa: 400 moças virgens, claro, solteiras, que não haviam conhecido o homem ainda. E por conta deste encontro com as moças virgens, eles pouparam os homens e trouxeram as moças ao arraial e sustentaram a história de Jabes Gileade até o contexto de 1 Samuel 11. Jabes Gileade então ficou conhecido na época como o celeiro da pureza. Aonde se tem tanta mulher virgem assim? Alguém dizia: Jabes Gileade. Será que as mulheres virgens de Israel acabaram? Não. Tempos atrás achamos uma grande quantidade em Jabes Gileade.
A virgindade nesse contexto que eu estou apresentando para os senhores e para as senhoras, é claro que não é um contexto literal, mas é um contexto espiritual. E o que significa virgindade? Qual é a representação da virgindade? Ora, virgindade é uma expressão que denota pureza, castidade, limpeza, dignidade, uma coisa nova, sem mancha, sem mácula, selada, ingênua, inocente. Jabes de Gileade então passou a ser, na época, o celeiro da pureza. A referência que se tinha de Jabes de Gileade era que Jabes de Gileade foi e era o celeiro de tanta pureza assim. O tempo passou, então aqui está a resposta do porquê o amonita não se levantou contra Gilgal, não veio contra Betel, não veio contra Siló, não veio contra Jericó, não veio contra Mispa, não veio contra Nabaiote. Intencionalmente veio contra o celeiro da pureza, o lugar que era referência de castidade, de honestidade, de ingenuidade, o lugar que era o sinônimo de coisa limpa, a referência de coisa pura. Veio Naás, o amonita. E quem é Naás, amonita? A palavra no original hebraico para Naás significa serpente. Então, o que nós estamos lendo? Que a serpente veio atacar o celeiro da pureza. E veja só a beleza do detalhe da Bíblia, porque a Bíblia diz assim: então subiu a serpente e sitiou o celeiro da pureza. Junte as duas palavras, subir e serpente, tem que vir uma imagem na sua mente. Qual? A do bote. Porque a serpente, quando vai dar o bote, ela sobe o dorso. E um dos significados, e uma das coisas que denotam o bote de uma serpente, é quando ela sobe a cabeça. O texto diz que Naás, a serpente, veio e armou um bote contra o celeiro da pureza. Porém, eu gostaria de incomodar você que está me ouvindo, porque o texto começa nos revelando algo muito, mas muito inquietante. Porque diz assim no verso 1: e disseram todos os homens de Jabes de Gileade: faz aliança conosco e te serviremos. Para só um minuto. A serpente, Naás, veio, armou o bote, mas não atacou, não destilou veneno, simplesmente disse que ia atacar, mas não atacou, fez pressão de que ia invadir, mas não invadiu, armou-se como se ia guerrear, mas não guerreou. Os homens de Jabes, ao invés de se preparar, os homens do lado de dentro, ao invés de se preparar para defender o celeiro da pureza, para defender a referência da época, se acovardaram e mandaram um aviso para a serpente. E o aviso foi: não precisa guerrear conosco, não precisa tacar fogo, não precisa tacar pedra nem pau, não precisa vir batalhar. Quem disse para o senhor que a gente quer briga? Que esse negócio de briga, de guerra, sempre tem alguém que morre, sempre tem sangue derramado, sempre tem alguém que sofre. E a gente não quer sangue derramado, a gente não quer guerra. Nós não nos importamos em te servir. Oh, guarda teu veneno, serpente, guarda as tuas armas, desfaz o teu bote, pode entrar. O senhor está achando que nós vamos impedir você de entrar aqui dentro? A gente vai fazer aliança com o senhor, vamos fazer uma aliança. Nem você guerreia contra nós, e nem nós guerreamos contra você. O texto
está que a minoria dos anciões disseram assim: opa, calma aí, só um minuto. Antes da gente mandar essa resposta para a serpente, deixa a gente mandar um mensageiro pelas terras de Israel durante 7 dias. Se alguém se levantar para nos defender, Deus é por nós. Se ninguém se levantar, vence a voz da maioria. Porque o que a maioria quer? A maioria não quer guerrear com a serpente, não quer lutar com a serpente. A maioria quer deixar a serpente entrar. A maioria não quer nem se dispor contra a serpente. Mas os anciões disseram: deixa-nos por 7 dias, e nós vamos enviar mensageiros pelas terras de Israel. Esse é um contexto que eu gostaria de apresentar para os senhores, como um contexto primeiramente de igreja, porque Jabes de Gileade é a representação da noiva. E a noiva, ao contrário do que alguns estão pensando, a noiva ainda é virgem. A noiva ainda está ataviada. Porque Jesus não vai casar com uma prostituta. Jesus não vai casar com uma adúltera. Jesus não vai casar com alguma qualquer. Eu até posso entender que alguns homens já estão vestindo algumas igrejas de lingerie. Outros estão colocando calça de stretch. Outros estão colocando em determinadas igrejas cinta-ligas. Outros estão colocando em igrejas jeans. Mas eu vim avisar a Assembleia de Deus de Betim e aos senhores obreiros da minha retaguarda que a igreja que será arrebatada ainda está ataviada de linho branco, ainda está de mangas talares. Então Jabes de Gileade é a referência da pureza, porque aonde, se não em outro lugar, a gente encontra no meio da sociedade as pessoas que um dia podiam até estar sujos de lama, mas que foram lavados no sangue do Cordeiro de Deus. Então a Jabes de Gileade de hoje é a igreja. Agora veja o contexto, que os amonitas, ou a serpente, vem sitiar Jabes de Gileade. Irmãos, nunca vivemos um tempo como esse, de um ataque tão bem orquestrado da serpente. A serpente, ela armou o bote contra a igreja. O bote está armado contra o ministério, contra os homens de valores, as mulheres de valores. A serpente armou o bote contra a juventude. A serpente armou o bote contra as irmãs. A serpente, ela sabe que para ela entrar, alguém tem que dar permissão, porque se ela, Satanás, bater de frente com esse povo, ele é esmagado, arruinado e destroçado. Então ele é inteligente, ele sabe que não pode entrar, alguém tem que abrir a porta. Então o texto diz que ele armou o bote, a serpente armou o bote, mas não atacou. Mas o que me chama a atenção é que a maioria dos de dentro de Jabes de Gileade, a maioria dos de dentro de Jabes de Gileade olharam para a serpente e disseram: o quê? Batalhar contra você? Faz o seguinte, a gente não pisa na tua cabeça e tu também não envenena ninguém. A gente não desfaz o teu ninho e você não enrola o pé de ninguém. A gente deixa você rastejar livremente e a gente não decepa você pelo meio. Vamos fazer uma aliança, vamos conviver junto. A maioria. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos vivendo hoje uma geração que representa a maioria, e eu vou te mostrar ela. É uma geração de mente progressiva cultural.
É uma geração que está dentro de Jabes de Gileade, mas a cultura desse povo é uma cultura do mundo, não uma cultura do reino. Porque quem impera dentro da igreja não é uma cultura intelectualizada, não é a cultura do conhecimento, não é a cultura da mídia, é uma cultura social. O que impera dentro da igreja é uma cultura de reino, é uma cultura de evangelho. Então nós estamos vivendo um tempo em que uma maioria está dentro da igreja e é uma maioria que não quer guerrear. E por essa maioria que está dentro da igreja, nós já tínhamos entregado isso aqui há muito tempo. Por uma maioria, nós já tínhamos proclamado uma aliança pública com Satanás. E não pensam os senhores que isso que eu estou falando é algo justamente de aplicação bíblica, é teológico. Porque Jesus, quando escreveu a carta ao Apocalipse, ele disse que havia uma igreja, que o próprio trono de Satanás estava dentro da igreja. Ou seja, algum povo por aí já fez uma aliança pública com o diabo. Mas eu estou pregando para um povo que tem que ter uma mentalidade espiritual para entender que a maioria dentro da igreja, no reino, nunca pode vencer a minoria. Alguém diz aí fora: a voz do povo é a voz de Deus, a voz da maioria, isso é democracia. O que prevalece numa democracia? É a voz da maioria, é o entendimento da maioria. O que prevalece numa democracia? É o que a maioria quer. A maioria determina sobre a minoria. E as pessoas estão vindo para a igreja com essa mentalidade de que aqui é uma democracia. Está enganado. Aqui é um reino. Na democracia você opina, você levanta o dedo, tu dá a tua opinião, você fecha a tua cara, você faz protesto, você boicota, você diz que não vem, você diz que não vai. Mas aqui no reino a vontade é dele, o que prevalece. A maioria. Estamos vivendo um tempo em que a maioria está tentando transformar culto de sacrifício, culto de louvor, culto de adoração, culto de Pentecostes, se é que esta linguagem ainda cabe em alguns lugares. A maioria está tentando transformar esse tipo de serviço a Deus em um clube social, onde as conveniências pessoais é o centro da reunião. Então nós estamos chegando num ponto que pela maioria isso aqui já tinha virado um baile gospel. Pela maioria isso já tinha virado uma rave gospel. Pela maioria isso já tinha virado forró gospel. Pela maioria isso já tinha virado carnaval gospel. Pela maioria descaracterizamos o evangelho genuíno. Pela maioria não precisa nem pregação. Pela maioria vamos todo mundo para a praia e passar um feriado assando uma carne. Pela maioria isso aqui já tinha virado uma bagunça, uma baderna. Pela maioria Satanás já tinha entrado e feito ninho. Agora ouça o que eu vou falar. A maioria disse entra, a minoria disse espera. Espera. Só na Bíblia a gente consegue ter um entendimento profético como esse. Porque a maioria disse entra, Satanás. A minoria disse espera. Oh, glória a Deus. A minoria disse calma aí que nós vamos mandar mensageiros. A Bíblia chama de ancião, e os anciões naquele tempo eram a minoria do povo. E os anciões aqui não estão em contexto literal. Eu não estou falando da terceira idade, eu estou falando de uma minoria. Existe ainda uma minoria dentro da igreja. Existe ainda uma minoria em cima dos altares. Existe ainda, senhores obreiros, me deem licença. Eu sei que os senhores são os anciões da igreja, mas nem toda a juventude está perdida não. Ainda há uma minoria de jovens sentados ali que querem a honradez que os senhores têm.
Cadê as irmãs? As irmãs da igreja, cadê as irmãs? Olha para cá, irmãs. Eu sei que essas moças parecem estar perdidas. Eu sei que as senhoras de um outro tempo olham e dizem: Senhor, o que será da tua casa? Eu sei que parece que a maioria das moças e das jovens não querem mais um compromisso, mas ainda existe no meio dessa juventude uma minoria de moças. Ainda existe uma minoria de moças. Ainda existe uma minoria na igreja que tem temor de Deus. Ainda existe uma minoria na igreja. E deixa eu lhe falar uma coisa: isso aqui só não virou o que virou por causa da maioria, porque ainda tem uma minoria. Escuta isso. Porque ainda tem uma minoria. Escuta. E eu vou te mostrar como que a Bíblia chama. A Bíblia, como que Deus chama essa minoria? Estão interessados? Querem decolar em Deus pela palavra? Abra sua Bíblia comigo. Eu acho que hoje eu estou muito apimentado. Eu estou irado com Satanás. Isaías capítulo de número 1. Eu vou ler dentro do contexto. Eu vou ler dentro do contexto para não isolar o versículo, porque a beleza é o contexto. Olha só, Isaías capítulo 1, a partir do verso 4. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptos, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e o abandonaram. Por que sereis ainda castigados? Ainda vós rebelais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços, chagas podres não espremidas, nem ligadas com óleo, nem amolecidas. A vossa terra está assolada, as vossas cidades abrasadas pelo fogo, a vossa terra os estranhos a devoram, em vossa presença está como devastada numa invasão de estranho, e a filha de Sião é deixada como uma cabana na vinha, como uma choupana num pepinal, como uma cidade cercada. Se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já teríamos nos tornado Sodoma e Gomorra. Deixa eu lhe falar uma coisa: a ideia do diabo era ter arrasado com isso aqui, acabado com isso aqui, destruído isso aqui, aniquilado isso aqui. Só não aconteceu porque tem uma minoria que dobra o joelho, que ainda... Eu sei que eu estou pregando hoje em cima de um púlpito que não foi eu que cavei, não foi eu que construí, não fui eu que edifiquei, eu não coloquei a minha mão para levantar uma pedra aqui, mas hoje eu estou pregando aqui. Quem sabe então hoje a beleza da noite seja toda do pregador. Quem aparece mais essa noite aqui é o pregador, mas eu sei, tenho certeza que eu só estou aqui porque alguém lá atrás orou. E deixa eu falar uma coisa para os senhores: eu sou, como muitos pregadores e jovens que estão aqui na igreja, a resposta de muitos obreiros que estão aqui. Lembra do dia que os senhores dobraram o joelho e falaram: Senhor, levanta obreiros para a tua seara, manda homens para a tua igreja, manda homens comprometidos com a tua palavra. Senhor, a tua seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Então a minoria, ela alavanca, a minoria ela empurra, a minoria ela edifica, a minoria é que mais trabalha. A minoria pode contar com a minoria. Deixa eu lhe falar uma coisa: dá uma olhada para o culto de hoje, vê quem está respondendo mais, se é a maioria ou se é a minoria. A maioria cala a boca, a maioria encolhe a mão, mas a minoria abre a boca e diz: fala, Senhor.
preço foi pago para essa Jabes Gileade estar de pé? Você achar uma virgem, uma coisa. 2 virgens, é uma coisa. 3, posso até admitir. Mas 400? Isso nasceu de um dia para a noite, não? Tem muito joelho, muita lágrima, muito sofrimento para esse negócio estar de pé aqui. E agora só porque entrou uma mentalidade de quem não precisa orar, não precisa sacrificar, não precisa ler a Bíblia, não precisa separar, não precisa. Para que tanto culto? Para que tanto ir para a igreja? Entrou uma mentalidade moderna e vocês querem deixar a serpente entrar aqui? Não. Paguei o preço para esse negócio estar desse jeito. Só eu que dei o folheto. Acordava de madrugada. Quando não tinha ninguém para pregar aqui, era eu que pregava. Agora está cheio, mas quando não tinha ninguém, era eu que pregava. Hoje tem alguém vindo ajudar a orar, mas eu comecei, não tinha ninguém que orava. Quantas madrugadas eu passei chorando por ele e por ela? Quantas noites eu fiquei sem dormir para essa Jabes Gileade estar de pé hoje? E agora a serpente vai entrar aqui para fazer o ninho? Avisa ela que nós vamos enviar mensageiro. Avisa ela que nós vamos orar por 7 dias. Os mensageiros significam: nós vamos orar 7 dias. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer nesses 7 dias. Vai orar. E a serpente? Inteligente, astuta. Olha ela. A maioria disse: entra. E ela disse: entro. Mas eu só entro se eu arrancar o olho direito. Por que você quer arrancar o olho direito? Está escrito aí: para colocar uma afronta. Porque eu quero que diga assim: você lembra do tempo do ministério? Ih, rapaz, isso há 20 anos atrás era uma bênção. E hoje? Tá acabado. Você lembra dos congressos de mocidade? Lembro. Há 20 anos atrás, o povo ia carregado para casa. E hoje? Tem luzinha, pisca-pisca e bezerro de ouro em cima do púlpito. Eu quero colocar uma afronta. Você lembra de fulano? Lembro. Pregava que era uma bênção, cantava que era uma bênção. E hoje? Caído, destruído, vazio. Eu quero colocar uma afronta. Não te contenta só em entrar e fazer um ninho, não? Não te contenta só em entrar e te fazer um ninho, não? Não. Eu quero que a história seja contada no antes e no depois. Porque o antes era assim: celeiro da pureza. E agora? A serpente entrou e acabou com tudo. E eu quero arrancar o olho direito. 3 coisas: te deixar com defeito, secar as lágrimas, e a pior de todas, te fazer enxergar por um lado só da história. E tudo na vida tem os 2 lados. Você fica ciente de quando a serpente entrou e arrancou o olho direito de alguém? Primeiro, é que antes era perfeito em Cristo, agora tem defeito. Segundo, secou a lágrima. Porque chorar com o olho só não é a mesma coisa que chorar com 2. Mas o pior de todos é enxergar um lado só da história.
E toda a história tem os dois lados. Quando você começa a perceber esse tipo de coisa, como que? Quando alguém fala de alguém e você de primeira acredita e compra aquilo como uma verdade, cuidado, hein? Teu olho direito já foi arrancado há muito tempo. Porque toda história tem dois lados. Tem o lado do diabo, mas também tem o lado de Deus. Tem o lado do mundo, mas também tem o lado da palavra. Tem o lado dos teus amigos, mas também tem o lado do teu pai. Tem o lado das amizades, mas também tem o lado da tua família. Tem o lado dos rebeldes, mas também tem o lado do ministério. Tem o lado do desocupado, mas também tem o lado dos obreiros da igreja. Então a serpente disse: eu quero entrar e quero arrancar o olho direito. A minoria disse: a gente vai orar. Tome a mão de quem está do teu lado assim com... Não, mas faz uma soberba santa. Vira para quem está do seu lado e diga: eu, pode olhar, faço parte, é dessa minoria aí. Fala pro outro, eu faço parte, é dessa minoria aí. Você percebeu que o barulho que você ouviu não foi da maioria? De novo, a minoria. De novo, a minoria. De novo, a minoria. Você já reparou que Deus, para manifestar, não precisa da maioria? Aonde tiver dois ou três? A minoria ainda faz a diferença. E deixa eu lhe falar uma coisa. Deus vai fazer uma obra naquele bairro, naquela congregação, naquele território, naquela localidade, dentro da tua casa, com você. Você é a minoria de Deus lá dentro. Não, é porque a maioria das igrejas hoje estão trabalhando desse jeito. Você é a minoria que Deus conta para pregar a verdade naquele lugar. Senhores obreiros, a minoria é aquela que edifica a nuvem. E os senhores, como dirigente de igreja, sabem. E a gente conta com a minoria. Dízimos e oferta, minoria. Vamos fazer um mutirão. Quem vem? Minoria. Com quem eu posso contar para 4 da manhã? Minoria. Para fazer um milagre para alimentar 5.000, precisa de pelo menos 200. Jesus disse: você não sabe de nada. É a minoria. Cadê? Multiplica. A minoria disse: vai orar. Mandou os mensageiros e aqui encerra a oração. Mandou os mensageiros, oração. Antes de eu continuar, deixa eu só lhe falar uma coisa. Minoria que geme, minoria que está aí atrás e quem sabe nem o seu nome foi citado. Minoria sem terno bom, sem carro bom, sem casa boa. Minoria que ainda ora, que ainda tem intimidade com Deus. Minoria, a tua oração não está travada, não está parada. A oração foi. A oração foi. A oração foi. E o texto diz que quando a oração chegou em Gibeá de Saul, todo o povo chorou. Oh meu Deus, eu creio, irmãos, eu creio no rodado manto, eu creio.
Eu creio naquele aviãozinho. Eu creio. Eu creio que Deus te tome e você sai marchando na igreja. Eu creio. Eu creio que você levanta a tua mão, que você levanta a tua cabeça. Eu creio que quando você quer extravasar, você até ficar de pé. Eu creio. Creio também que quando você não aguenta, você dá um brado, você dá um berro. Eu creio. Mas nada disso é mais poderoso do que uma lágrima quando escorre. Uma lágrima de um pai, de uma mãe, uma lágrima da família, faz a mão de Deus que não está encolhida, nem os ouvidos deles que não estão agravados. Lá no inferno, o povo ouviu e começou a chorar. Então, quando o povo começou a chorar, quem vem? Saul. Por que esse povo chora? Porque vão invadir o celeiro da pureza. A serpente vai entrar, vai deixar o povo com defeito, vai fazer o povo olhar para um lado só da história, vai secar a lágrima do povo. Então Saul disse: não vai ficar assim não. Por quê? Porque nós vamos guerrear. E como que guerreia? Resposta do texto, e eu encerro. A gente só vence essa serpente se o Espírito de Deus se apossar da nossa vida. A minha oração esta noite é para que o Espírito Santo de Deus volte a tomar a tua mente, a tomar o teu coração, para que o Espírito Santo de Deus volte a te levar às lágrimas. A minha oração esta noite é para que o Espírito Santo de Deus te renove em línguas, para que o Espírito Santo te dê o discernimento, te dê visão espiritual, te dê estratégia. A minha oração esta noite, senhores obreiros, não é para que os senhores tenham mais pregação, tenham mais mensagens, porque se tiver mais mensagem, mais pregação, mais saúde, sem o Espírito de Deus não é nada. Então a minha oração esta noite é para que o Espírito bata as asas aqui em cima deste altar. A minha oração esta noite é para que o Espírito de Deus volte a encher a sua vida. Alguém tem que levantar a mão agora. Alguém tem que perceber a presença dele. A guerra está declarada. Satanás está investindo caro para destruir o celeiro da pureza, para destruir a juventude, as irmãs de oração e o ministério, para destruir teu casamento, tua casa, tua família, o celeiro de Deus em você. E como que a gente combate isso? Não tem outra explicação. Eu não posso terminar desse jeito. E qual é a melhor explicação para isso? Será que é a gente se intelectualizar mais? Ouvir mais pregação? Ouvir mais Bíblia? Aprender mais teologia? Ir para a rádio? Para a televisão? O que a gente precisa para vencer o ataque do diabo nesses dias? Tudo isso. O problema é que a maioria trocou tudo isso e rejeita o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar um negócio. Com todo respeito, e eu já falei no ginásio, me lembrei agora e volto a falar aqui. E sei, está sendo gravado, isso vai ser transmitido. Então, com todo respeito aos demais povos e igrejas que não tem o mesmo ministério que nós assembleanos temos. Porque placa denominacional não tem a ver com salvação, tem a ver com chamado. Deus me chamou para o movimento pentecostal.
Agora tem outras pessoas que foram chamadas, e estas são chamadas para movimentos que não trabalham com libertação, que não trabalham e não acreditam no dom de línguas, nem de visão, nem de revelação. Meu questionamento não é esse. Meu questionamento é: eu e você, que fomos chamados para pisar em serpente, para esmagar escorpião, para desfazer a obra de umbanda, de candomblé, de magia negra, nós que fomos chamados para batalhar contra os espíritos malignos de vício, de amarração, nós que fomos chamados para colocar a mão sobre enfermos, para expulsar espíritos malignos de casa, de famílias, isso é uma chamada, isso é um ministério. Então, com todo respeito, nós não podemos substituir essa atmosfera de glória, de aleluia, de língua estranha, por bateção de palmas. A gente não pode mudar essa chamada de Deus na nossa vida. Você está percebendo o que eu estou pregando? Porque agora mesmo, enquanto eu estava falando, uma irmã deu um brado ali, e Deus me deu uma visão rápida, e a visão foi de um gigante com uma espada na mão, que desceu na terra para cortar o laço. Então, se a gente quiser uma intelectualização, se a gente quiser uma aula, se a gente quiser aprender, que a gente vá para a sala de aula, que a gente volte para o seminário e para a faculdade, porque culto, igreja é lugar de guerra, de batalha, de guerra, de batalha. Enquanto alguém senta, assiste, come pipoca, toma refrigerante e bate palma, tipo como se estivesse assistindo televisão, a serpente entrou, fez o ninho, colocou um ovo, envenenou um, envenenou outro, envenenou ali, envenenou lá. A fofoca entrou, a dissensão entrou, o roubo entrou, a corrupção entrou, o adultério entrou, a mentira entrou, o assassinato entrou, a desgraça entrou, o escândalo entrou. Mas enquanto essa igreja ouve, recebe e diz: vem Espírito em mim, vamos ficar de pé agora. Quem quer adorar a Deus agora? Você é resposta de oração da minoria. Deus tem um lugar para você. E hoje nós vamos entrar no mundo espiritual e como um tanque de guerra. Quem acredita nessa palavra? Nós vamos aterrorizar o mundo espiritual. Dê a mão a quem está do seu lado agora, com carinho. Dá para fechar o corredor? Dá para fechar? Aqui do lado, dá para ser? Senhores obreiros, não me tenham por menino, mas pode ser? Pode dar as mãos? Pode conectar? Pode dar as mãos? Pode conectar, por favor? Feche os seus olhos, por favor. 30 segundos, feche os olhos. Feche os olhos por 30 segundos. Espírito Santo de Deus, Assembleia de Deus em Betim, o ministério do pastor Neemias Araújo e do pastor José Rodrigues, junto com esses obreiros e os seus pares, junto com as irmãs, com as famílias e com a mocidade, estão agora de pé, clamando pelo teu bater de asas nessa casa. E se essa casa é sua, se esse povo é teu, se aqui dentro tem profeta, se aqui dentro tem obreiro, se aqui dentro tem mulher de obreiro, se aqui dentro tem pregadora, missionária, se aqui dentro tem famílias, se aqui dentro tem jovens que são teus, bate as tuas asas aqui agora, sopra o teu vento veemente, impetuoso.
Enche, Senhor! Enche, Senhor! Enche, Senhor! Ele vai encher, ele vai encher, ele vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, vai encher, 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 aqui, ali, lá, olá, ali, recebe, recebe, recebe. Glória a Deus, aleluia.